Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, irmãos, para mais um Pão das Três. Boa tarde aos irmãos de outras igrejas locais, amigos, familiares, colegas pastores que sempre estão conosco, sempre que podem. Bem-vindos todos vocês. Graças a Deus por mais um Pão das Três. É um prazer, uma alegria muito grande estar de volta das férias. Tivemos aí um período de 20 dias de férias e neste período o contratempo da Covid-19, tanto a Simone como eu contraímos o vírus no início das férias. 2, 3 dias depois do início das férias, fomos aí acometidos pela Covid, mas graças a Deus estamos recuperados, estamos bem e é um prazer, uma alegria retornar das férias, retornar às atividades da nossa igreja. O Pão das Três é um momento muito prazeroso para nós, os pastores, e esperamos que seja sempre também para os irmãos que participam com regularidade, esporadicamente, os irmãos que podem participar, acompanhar, os que têm compartilhado o Pão das Três em suas redes sociais, em seus contatos, a nossa palavra de gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Graças a Deus, estamos firmes, estamos recuperados, estamos também descansados. Agradecemos a Deus pelas férias que tivemos, a Simone e eu pudemos descansar, apesar da Covid-19, descansamos, repousamos, recuperados. A Simone já está trabalhando e eu já estou aqui pela graça de Deus. Prazer rever os irmãos, prazer falar aos irmãos e prazer maior ainda compartilhar a palavra, a bendita palavra de Deus. O que seria de nós sem o alimento espiritual necessário e imprescindível? A palavra de Deus está para o nosso coração acima, além do que o pão, o alimento físico está para o corpo. A alma carece, a alma está sedenta de Deus e só através da palavra podemos saciar a fome e a sede que temos do Senhor. O salmista maravilhosamente cantou: minha alma tem sede de ti, Senhor. E nós podemos, graças a Deus e somente a Deus, podemos saciar toda a necessidade, toda a fome, toda a sede espiritual pela palavra de Deus, o pão de todo dia, o pão de cada dia, o pão espiritual. E o Pão das Três é isso: dividir, repartir, compartilhar a palavra a fim de que sejamos nutridos, fortalecidos pela palavra de Deus. Só ela tem esta prerrogativa, palavra inspirada pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Portanto, nós vamos orar querendo dedicar a Deus este culto, este tempo que estamos passando juntos e pedindo também a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Vamos orar iniciando este Pão das Três. Nosso Deus, graças te damos pela bênção do Pão das Três. Que bênção o Senhor concede à Igreja Batista em Vila das Belezas e através e a partir desta igreja
a disseminação da palavra a vários lugares, a várias pessoas, alcançando muitas vidas, muitos corações através da internet. Te louvamos, te agradecemos. Não somos dignos de tamanha honra e de tamanha responsabilidade. Só podemos reconhecer e tributar a graça do Senhor sobre isto. Graças te damos, pedimos a tua bênção sobre este culto, que o Senhor tenha prazer em nossas vidas, que o Senhor também traga edificação aos nossos corações. Todos quantos deste pão participam sejam edificados para a honra e para a glória do Senhor. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar o hino do cantor cristão 380, cujo título é Amor. Hino 380 do cantor cristão, Amor. É um hino grande não somente em sua teologia, em sua letra, em seu ensino, mas também é um hino grande musicalmente. Muitas estrofes e muita beleza em sua melodia. Nós vamos cantar da seguinte forma: 3 estrofes agora e, após a reflexão bíblica, 2 estrofes. Então agora as estrofes 1, 2 e 3, e depois da mensagem as estrofes 4 e 5. Vamos cantar este hino lindíssimo, Amor, 380 do cantor cristão. Cantemos. Qual a dor desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meio amor com suspeitas não se alcança. Doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância murcha e mata o amor, ainda quando for custoso, nutre amor, ao irado e muito furioso, mostra amor, não te des por insultado, mas responde com agrado, vence pelo amor. Grande hino do nosso cantor cristão, 380, Amor. Depois da mensagem, nós vamos cantar as estrofes 4 e 5.
Meus irmãos e meus amigos que estão conosco, nós estamos trabalhando em cima da carta aos Gálatas. Trabalhamos até o versículo 8 do capítulo 2, antes das férias, e agora vamos prosseguir, vamos retomar nossos estudos, nossas considerações, reflexões nesta belíssima carta apostólica para as igrejas na Galácia. Hoje, 2 versículos apenas, Gálatas capítulo 2, versículos 9 e 10. Gálatas capítulo 2, versículos 9 e 10. E assim nós vamos seguir as edições do Pão das Três comigo. Elas serão em cima da carta aos Gálatas, devagarinho, sem pressa, sem necessidade de atropelar texto. Nunca fazemos isso, nenhum dos pastores da nossa igreja, mas vamos com calma, não temos aí nenhuma data para terminar, então vamos trabalhar por um bom tempo nesta carta aos Gálatas, carta cujo tema é liberdade em Cristo. Somos livres em Cristo. Este é o tema da carta aos Gálatas. Liberdade em Cristo. Hoje, então, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vamos ler? E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Amém. Tiago, todos nós sabemos que se trata do irmão do Senhor. Tiago, Jesus teve vários irmãos, um deles, Tiago, chamado Tiago, que foi pastor da igreja de Cristo em Jerusalém. Então é a esse Tiago que Paulo está se referindo aqui na carta aos Gálatas. Cefas, sabemos também que Cefas foi o nome que Jesus Cristo deu a Simão, conhecido também como Pedro. Pedro em grego, que significa pedra. Cefas em aramaico, que significa pedra. E Simão era o nome do apóstolo Pedro. Simão, o seu nome hebreu, seu nome judaico. Então, Paulo está se referindo, é claro, a Pedro. João, sabemos também pela história, pelos relatos em Atos e pela própria carta de Paulo, fica evidente que João é o apóstolo, filho de Zebedeu. Então, Paulo se encontrou, ele está dizendo aos Gálatas que teve um encontro em Jerusalém com Tiago, irmão do Senhor, Cefas, que é Pedro, o apóstolo, um dos 12, e João, também um dos 12. Tiago, este Tiago não era um dos 12, mas foi irmão do Senhor e era pastor, líder da igreja em Jerusalém. Ambos os três, Tiago, Pedro e João, ambos os três considerados as colunas. Colunas, olha que título, que consideração muito relevante, de alta
representatividade, de alta importância. As colunas eram considerados por quem? Pelo povo de Deus, pelos crentes, pelos primeiros crentes, por todos aqueles que iam se convertendo, aqueles que Deus ia acrescentando à igreja. Todos consideravam Tiago, irmão de Jesus, Pedro e João, ambos os apóstolos, as colunas. Temos colunas em nossas igrejas. Há colunas em sua igreja local. Toda igreja, ela tem suas colunas. São aquelas pessoas que foram, a elas foi atribuída responsabilidade de guiar, de conduzir, de dirigir, de supervisionar. Podemos falar em pastores como sendo as colunas de uma igreja local, sem dúvida, também aqueles irmãos da liderança, ou irmãos que eventualmente não sejam da liderança, mas que são colunas em suas igrejas, pessoas sábias, pessoas altamente comprometidas com o evangelho, que têm aquela palavra de sabedoria no momento oportuno, pessoas que ponderam, que sabem, ou então os líderes propriamente dito. Ser líder não significa necessariamente ser uma pessoa sábia, provida de discernimento, de entendimento. O cargo por si só não garante isso, mas é claro que todas as igrejas locais, sejam grandes, sejam pequenas, a igreja de Jerusalém, que Tiago era pastor, era uma igreja grande, era uma igreja que tinha milhares de membros. Foi a primeira igreja, foi onde tudo começou. Então, Pedro, Tiago e João, cuidado para não confundir esse Tiago com Tiago, irmão de João, apóstolo, que a esta altura já havia sido martirizado por Herodes. Então, estes homens, Tiago, Pedro e João, eram as colunas, consideradas as colunas. Nós temos considerado as colunas em nossas igrejas. Você e eu temos consideração, zelo, respeito, cuidado, atenção para com aqueles que em nosso meio, no meio do povo de Deus, seja de uma igreja local pequena, seja de uma igreja local grande, mas são aquelas pessoas que em sua importância, em sua prerrogativa, em seu ofício, em seu trabalho, elas sustentam a igreja. E alguém pode querer extrapolar que o conceito, mas quem sustenta a igreja é Deus. Deus não é chamado de coluna. Quem está sendo chamado de coluna aqui são os servos de Deus, são os crentes, são aqueles a quem foi atribuída a prerrogativa de conduzir, de ensinar, de nutrir o rebanho, de supervisionar, de intervir, de permitir, de fechar, de abrir, de dizer sim, de dizer não. Pessoas dotadas de sabedoria, discernimento, ousadia, intrepidez do Espírito Santo. Colunas. Todos na igreja são assim? Não são. Todos na igreja têm a prerrogativa de ser coluna? Não. Mas temos de considerar as colunas. É claro que nós estamos aqui estabelecendo comparação com o ministério pastoral de quem quer que seja, ou a liderança de quem quer que seja, com Pedro, Tiago e João. Seria um disparate da nossa parte fazermos isso. Não. O que nós estamos dizendo é que as colunas devem ser consideradas. Se houve colunas no tempo de Pedro, Paulo, Tiago e João, há colunas em nosso tempo. Pessoas sobre as quais
repousa a responsabilidade de liderar, de sustentar, de prover, de ajudar, de socorrer, de conduzir a igreja, sobretudo do ponto de vista doutrinário, bíblico, teológico. As colunas, graças a Deus, porque em nossa igreja nós temos colunas, temos de considerá-las, temos de valorizá-las, temos de assisti-las em suas necessidades para que continuem exercendo este papel importantíssimo de ser coluna. Olha que exemplo, tidos como colunas, considerados como colunas. Estes líderes, Pedro, Tiago e João, viram no apostolado de Paulo a graça que se lhe havia dado. Veja aí no versículo 9, Tiago, Pedro e João, considerados como as colunas, conheceram a graça que se me havia dado. Paulo falando na primeira pessoa, né? Deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então aqueles líderes reconheceram o chamado de Paulo, reconheceram o ministério de Paulo, reconheceram o apostolado de Paulo. Reconhecimento necessário. Igreja é lugar de reconhecimento. Reconhecimento mútuo, reconhecimento tanto de Paulo e dos demais irmãos, que Pedro, Tiago e João eram as colunas, e reconhecimento destes em relação ao chamado apostólico, ao ministério apostólico de Paulo para com os gentios. O que ou no que resultou tudo isso? Deram-nos as destras. Olha que palavra bonita. O que significa isso aqui, gente? O aperto de mão. O bom e velho aperto de mão. Quando Paulo e Barnabé se encontraram com as colunas da igreja em Jerusalém, as colunas lhes deram as mãos, apertaram as mãos, o reconhecimento mútuo que resulta em comunhão. Igreja é onde nós nos reconhecemos, e não estamos falando aqui de conhecer também, mas sobretudo de reconhecer quem são as colunas, reconhecer quem são as pessoas importantes no trabalho da igreja, e em nada disso para exaltação do homem, para vanglória, para vaidade. Vamos deixar estas coisas lá para o capítulo 5 de Gálatas, que vai falar das obras da carne. O que nós estamos falando aqui, propriamente dito, é o ambiente do povo de Deus, o trato mútuo do povo de Deus, o reconhecimento mútuo necessário daqueles que lideram, daqueles que são importantes. E olha aqui que nós estamos numa reunião de gente graúda. Pedro, Tiago, João, Paulo e Barnabé, todos com a sua devida importância, com o seu chamado, com o seu ministério, buscando aprovação para que o trabalho fosse bem estruturado, bem realizado. A missão era gigantesca, e se era gigantesca naquela época, imaginem hoje. Portanto, a igreja precisa desta sabedoria, desse desprendimento em reconhecer os seus obreiros, aqueles que trabalham, aqueles que fazem, e aqui a mutualidade foi gritante. Paulo e Barnabé reconhecendo Pedro, Tiago e João como colunas, e estes reconhecendo Paulo, apóstolo de Cristo, juntamente com Barnabé, para que exercessem em nome de Cristo, representando o povo de Deus, o ministério junto aos não-judeus, junto aos gentios. Como que fizeram isso? Em comunhão. E quando há
legítimo reconhecimento. Quando reconhecemos, sem manifestação carnal, sem amarras da carne, sem a visão deturpada, cheia de vaidade, os olhos de trevas aos quais Jesus se referiu, mas quando há reconhecimento verdadeiro, legítimo, deixando de lado toda a carnalidade, quando só o Espírito, e só o Espírito é necessário para isso, todas as coisas transcorrem no ambiente de profunda alegria e comunhão, e o reino de Deus é engrandecido, e a glória é dada a Cristo Jesus, e o trabalho é realizado. Portanto, reconhecimento, esta é uma palavra importantíssima na vida do povo de Deus, na vida da igreja. Somos o povo que reconhece, que sabe ler, não ler do sentido alfabético, é claro, mas fazer a leitura do cenário, fazer a leitura correta, adequada das circunstâncias, das pessoas, enxergar quem são os líderes, vê-los como tais, tratá-los como tais, para que a obra, para que o evangelho seja valorizado. Versículo 10, recomendando-nos, então houve uma recomendação dos líderes da igreja de Jerusalém, das colunas, a Paulo e a Barnabé, que no exercício do apostolado deles, do ministério apostólico, junto aos gentios, houve uma recomendação clara, e Paulo faz questão de lembrar disso aos Gálatas, lembrando que a igreja dos Gálatas era fruto do ministério apostólico de Paulo, junto aos gentios, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Olhem que coisa interessante nós temos aqui. E aí Paulo faz questão de dizer na primeira pessoa, o que também procurei fazer com diligência. Quando a gente olha para o Evangelho, quando nós olhamos para a Escritura e pensamos no que Deus ensina através da sua palavra em relação ao pobre, nós precisamos manter a coerência, o pensamento coeso em torno da Escritura no que diz respeito ao pobre. Não há variação no ensino, não há mudança de padrão no ensino. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos nos ensinam o que, como povo de Deus, como servos de Deus, nós devemos fazer em relação ao pobre. Lembrando que a maioria de nós é pobre, mas há sempre pessoas mais pobres do que nós. Pobre ou pobreza? Este é o título da nossa reflexão que nós colocamos aí na página da nossa igreja no Facebook, uma interrogação, pobre ou pobreza? As ciências sociais, elas têm a pobreza, atenção, como material de trabalho. É o seu fio condutor, ou pelo menos um deles. Pobreza. As ciências sociais, elas tratam do fenômeno da pobreza em nível acadêmico, inclusive, sem oferecer soluções práticas, soluções concretas no trato do pobre. Percebam aí a diferença sutil, né? Então, as ciências sociais lidam com o material de trabalho chamado pobreza, sem oferecer soluções concretas, efetivas, práticas para o pobre. Olha que incongruência. A mídia, então já saímos da ciência, agora estamos indo para a mídia. A mídia, por sua vez, explora a pobreza, escancarando as mazelas, as agruras do pobre, ao invés de promover socorro ao pobre. Nós podemos perceber isso com absoluta clareza, como
a mídia esgota, explora e escancara, num show escandaloso, inclusive, a miséria, a pobreza, sem, no entanto, oferecer socorro efetivo ao pobre. Então, a mídia explora a pobreza para dela se valer e conseguir alcançar seus objetivos sem efetivamente socorrer o pobre. Esta é a mídia. A ciência estuda a pobreza. A mídia escancara e explora a pobreza em detrimento do socorro ao pobre. E os governos? Bom, os governos, eles lidam com as estatísticas, o IBGE da vida, por exemplo, gráficos da pobreza, da fome, aquela história, pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, o índice de desemprego, o índice de miséria, etc. Esses, os governos. Mas, não obstante trabalharem com estas estatísticas, gráficos, estudos, os governos não oferecem amparo concreto ao pobre. Então, o que nós percebemos é que no mundo, de uma forma geral, as pessoas, sejam cientistas das ciências sociais, ciências humanas, seja a mídia, sejam os governos, ambos lidam com a pobreza sem socorro efetivo ao pobre. Escancaram a pobreza, exploram a pobreza sem socorrer o pobre. Como se a pobreza, inclusive, fosse um ente, um ser, uma pessoa a ser cultuada e discutida, um culto à pobreza, uma ode à pobreza. Dizem, inclusive, que os sociólogos adoram a pobreza e odeiam os pobres. Talvez seja um exagero. Não sei se há algum sociólogo conosco agora, mas é o que se diz por aí, que os sociólogos, os antropólogos, os cientistas do comportamento humano, das ciências humanas, eles adoram falar de pobreza, mas odeiam ou desprezam o pobre. É o que se diz. Talvez seja um exagero. E o Evangelho? E o Evangelho? O Santo Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho, à margem da ciência, à margem da mídia, à margem dos governos. Então, o Evangelho é celestial, por isso ele é à margem de tudo que há neste mundo corrompido, ou ele está acima destas coisas. O Evangelho, este sim, dá a devida atenção não à pobreza, mas ao pobre. Olha que versículo, um dos, há dezenas ou centenas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Olha este versículo, Levítico 23, 22. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas na tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Bendito seja o Evangelho. Bendita seja a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho, ele não é um tratado de combate à pobreza. Não é disso que o Evangelho trata. Não é a isso que ele se propõe. Mas o Evangelho preceitua que o homem é imagem e semelhança de Deus. Nisto, o pobre não difere do rico.
O Evangelho, portanto, valoriza a dignidade humana e nesta base os pobres devem ser lembrados. Lembrados. Versículo 10 de Gálatas 2, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Esta é a igreja. Este é o ministério apostólico. Pedro, Tiago, João, Paulo e Barnabé. Olha a preocupação daqueles homens. Olha a preocupação do próprio Evangelho. E o que é se lembrar dos pobres? Coisa que Paulo fez, segundo ele, com diligência, com zelo. O que é se lembrar dos pobres, irmãos? Falar de pobreza? Discutir a pobreza? Cientificar a pobreza? Explorar a pobreza? Pobreza como objeto da ciência, da mídia, como assunto de governo? A palavra de Deus ensina o que é se lembrar dos pobres. Primeiro, é prerrogativa do povo de Deus fazê-lo. É da igreja, é dos crentes, é de todos nós a responsabilidade de lembrar do pobre. 2. Socorrer. Socorrer. É isso, porque uma pessoa pobre tem muitas limitações. E quando nós estamos falando de uma pessoa pobre, vamos para aquela escala de valor em que as limitações são múltiplas em todos os campos da convivência humana, das relações humanas. Então, será que a igreja é de socorrer? Será que é da igreja o socorro? Sem dúvida. É uma depreensão da responsabilidade da própria igreja. Se o povo de Deus é responsável por se lembrar dos pobres, o socorro é uma inferência natural. O socorro é uma consequência natural. 3. Dar. Dar, doar, repartir, compartilhar. O que significa o verbo dar para mim e para você? O que significa para a igreja, do ponto de vista institucional, dar? O que significa para a igreja de Cristo Jesus em todos os lugares, em todos os ambientes e em todos os contextos? O que significa o verbo dar? Quanto a isso, podemos trabalhar alguns aspectos. Dar, por exemplo, seria um santo remédio, e aqui eu quero dizer santo com todas as letras, em relação ao próprio Espírito de Deus. Dar pode ser, ou é, um santo remédio contra a avareza, contra a ganância, contra o egoísmo, contra a idolatria, contra todo tipo de ação carnal que visa o individualismo a qualquer custo, a sobreposição do indivíduo a tudo e a todos a qualquer custo. Dar, uma palavra pequena, um verbo com 3 letras, dar. Como que a gente pode dar? E aqui ninguém está para fazer uma cartilha do que significa dar. Então dar para você tem um significado, para mim tem outro. Pode ser, não é a proposta do Pão das Três fazer cartilha de nada. Não estamos aqui para ensinar você como dar as coisas. Mas nós podemos considerar, por exemplo, será que alguma coisa que nos pertença, que está conosco em nosso armário, em nosso guarda-roupa, em nossa despensa, lá naquela caixa ou em algum lugar,
Será que ao longo de um ano inteiro nós não vimos, não usamos, não trabalhamos com aquilo, não precisamos daquilo para absolutamente nada, não importa o que seja, pode ser qualquer coisa? E aí, um ano inteiro se passa e nós sabemos que durante um ano tudo acontece. Todas as necessidades são durante o ano e nós não precisamos daquilo. E aí pensamos, vou guardar porque um dia vou precisar. Um dia quando? Depois que morrer? Um dia quando? Será que não tem alguém precisando disso agora? Será que não tem um Filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, irmão nosso em Cristo Jesus, por quem o Senhor Jesus também derramou sangue? Será que não tem alguém precisando daquilo ontem? Muito possivelmente. Quando que isso é minimizado? Quando nós nos lembramos do pobre. Então, se lembrar do pobre é dar. E dar significa dar o que é bom, porque a igreja é boa, a igreja é benigna, a igreja é bondosa, a igreja é generosa. O refúgio é para reciclagem. O que é bom tem que ser compartilhado. Atender às nossas necessidades, mas repartir, compartilhar, doar. Doar é uma palavra muito institucionalizada, né? Vamos fazer doações, vamos fazer doação da campanha de missões, vamos doar para construção, vamos doar para comprar isso, comprar aquilo. Doar, gente. Doar deve ser um verbo presente para quem quer se lembrar dos pobres. Repartir. Como trabalhamos para juntar, mas como somos relapsos no repartir. Compartilhar. Com significa com alguém. Com alguém partilhar. Compartilhar. Tudo tem a ver com comunhão também, né? Pôr a mão no bolso. Lembrar do pobre é pôr a mão no bolso. Dizem que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Pesado. Pôr a mão no bolso. Qual foi a última vez que você e eu, crentes em Cristo Jesus, povo de Deus, pusemos a mão no bolso por alguém? E aqui não há escala de valor. É pôr a mão no bolso. Não para emprestar, para dar, para doar, para socorrer, para repartir, para compartilhar. Será que não é assim que Jesus desenhou a sua igreja? Imagina Jesus numa prancheta, né? Com uma folha ali, um lápis, desenhando. A igreja vai ser assim. Será que não foi assim? Uma igreja que se lembra do pobre. Pastor, eu sou muito pobre. Tem alguém mais pobre que você? Tem. Tem alguém mais pobre do que eu. Tem alguém mais pobre do que você. A autoridade do apostolado de Paulo se devia ao chamado do próprio Cristo. Vimos isso inclusive no capítulo 1. Mas tal autoridade não era sem evidência. Procurei fazer com diligência. O que ele procurou fazer com diligência? Se lembrar dos pobres. Fazer o que a ele foi recomendado pelas colunas da igreja de Jerusalém. Paulo não se lembrou dos pobres no campo das ideias, das hipóteses, filosofando acerca da pobreza. Certamente, Paulo se lembrou dos pobres do ponto de vista prático, concreto. Jesus, inclusive, disse: os pobres sempre os tendes convosco. João capítulo 12, versículo 8. Jesus, nosso Deus, ciente e atencioso. O pobre não passa despercebido a ele.
O pobre não passa despercebido diante de Deus. E de qual modo isto se materializa? Através do próprio povo de Deus. Alguém acha mesmo que Deus conta com os governos para o socorro do pobre? Alguém acha mesmo que Deus conta com a academia para socorrer os pobres? Alguém acha mesmo que Deus conta com a mídia, seja televisiva, seja de internet, impressa, de rádio, de massa? Alguém acha mesmo que Deus conta com a mídia para se lembrar dos pobres? Sabe com quem Deus conta para se lembrar dos pobres? Comigo e com você, povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus. Não é da igreja acabar com a pobreza, mas é da igreja se lembrar do pobre. O que temos feito de concreto? O que você e eu temos feito de concreto? Irmãos, como precisamos do Evangelho, como precisamos da palavra de Deus, como a palavra de Deus tem poder para nos confortar, nos trazer alívio, refrigério e conforto, mas ao mesmo tempo ela nos confronta, ela nos incomoda, ela nos encurrala, ela nos constrange, porque é assim o propósito divino. Que esta palavra, bem como toda a pregação que a nossa igreja realiza através de seus pastores, que esta palavra não volte vazia para Deus. Aliás, uma coisa que eu li na semana passada muito interessante, não é a nossa palavra que não deve voltar vazia para Deus. É a palavra de Deus que não deve voltar vazia para Ele. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor por este alimento imprescindível, insubstituível, incomparável, mais do que necessário para nós, povo de Deus. Que a palavra tenha lugar, primazia em nosso coração. Vamos cantar o hino 380, acho que deu para entender porque nós escolhemos este hino, né? Amor. É só através do amor do povo de Deus que nós podemos realizar toda a obra de Deus. Vamos cantar as estrofes 4 e 5 do hino 380, Amor. Não te irrites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo amor. Pois, irmão, ao teu vizinho mostre amor.
valor não é mesquinho deste amor. O Supremo Deus nos ama. Cristo para os céus nos chama, onde reina o amor. Glória a Deus. Irmãos, vamos para o nosso tempo de oração. O Pão das Três, ele tem em seu bojo a pregação da palavra, o compartilhamento, falamos de compartilhar, né? O repartir pão espiritual, mas também o Pão das Três é um encontro de oração. Nossas orações são necessárias. Vamos agradecer a Deus pela provisão e pela proteção que temos recebido. Eu, particularmente, louvo a Deus pelo tempo de férias com a esposa, mas, sobretudo, agradecemos a Deus pela cura da Covid-19. Graças a Deus, motivo pessoal, particular, de louvor que compartilho com todos vocês. Agradecemos a Deus por todos que oraram por nós, todos que manifestaram carinho, atenção conosco. Não é diferente, né, com o povo de Deus, e somos gratos de coração a Deus por esta experiência de luta e de vitória em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Gratidão também pelos demais irmãos que estão se recuperando de problemas de saúde, seja da Covid, seja de algum outro problema. Pedidos de oração, nós temos muitos, destacamos alguns aqui para esta tarde. Sempre, irmãos, nos lembrando das igrejas. A carta aos Gálatas foi uma carta às igrejas da região da Galácia. Havia várias lá e há várias no Brasil. Vamos orar sempre por nossa igreja local, pelos pastores, pelo seu pastor, pelas colunas da sua igreja e pelos missionários. Missionários, sejam eles da nossa igreja local, seja de alguma junta, de alguma organização missionária com a qual temos familiaridade, contato, para quem doamos, né? Enfim, orar pelos missionários. Enfermos, atenção, nós estamos em oração por várias pessoas enfermas. Nós destacamos aqui pessoas que estão hospitalizadas. Sirlene do Eudes, Abenomil, Renato, pai do Pedro de Piro, pastor Marcos Amado, da Congregação Batista em Moema, um pedido de oração que chegou no grupo de pastores aqui da nossa região, Sudocap. Pastor Marcos Amado é conhecido nosso, é um missiólogo e ele está hospitalizado. Pastor Edevaldo, amigo do pastor Israel. Esther, tia da Cátia Voleta. Odília, da Paula Santos. Paulo, um pedido da irmã Sônia Ramos. E eu quero pedir também pela minha irmã, o nome dela é Judite, está aí hospitalizada. A maioria desses casos aqui em relação à Covid, a minha irmã também em relação à Covid-19, mas há outras pessoas aqui com complicações de outra natureza. Então, todos esses nomes aqui citados de pessoas hospitalizadas em maior gravidade, em menor gravidade, nem sei se existe menor gravidade, mas são pessoas que estão aí atravessando um momento difícil, que Deus tenha misericórdia. Vamos nos lembrar também do irmão Miguel, da Graça. Ele foi detectada a Covid, mas ele está bem, com sintomas leves, não está hospitalizado.
famílias enlutadas. Pastor Israel compartilhou conosco, com a igreja, o falecimento do pastor Balbino. Então, estávamos em oração por ele. Vamos orar pela família, pela igreja, pelos amigos enlutados. E há várias famílias enlutadas, famílias que nós conhecemos e famílias esparramadas pelo mundo inteiro que estão enfrentando aí luto, especificamente em decorrência da Covid-19. Vamos orar pelos desempregados, profissionais de serviços essenciais e pelas autoridades públicas de saúde. O pastor Júnior comentou há um tempo aí que o Pão das Três já completou 1 ano, graças a Deus, por este trabalho, pelo que a Igreja Batista em Vila das Belezas tem realizado através do seu ministério pastoral colegiado, pastor Israel Rodrigues de Melo, pastor Júnior Martins, pastor Márcio Saaf. E ao longo deste 1 ano, nós temos sempre orado pelos profissionais de serviços essenciais, sobretudo aqueles que trabalham na área da saúde, e também temos orado pelas autoridades públicas, também autoridades de saúde. É um pedido permanente aqui ao longo desse 1 ano. Vamos orar então, meus irmãos, vamos colocar diante de Deus todas estas necessidades, oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um tempo que o Senhor nos permite de alimento espiritual, de comunhão com teu povo por meio do Espírito Santo, de comunhão contigo em Jesus Cristo, de crescimento espiritual, de aprendizado, de submissão à palavra do Senhor, de sujeição à voz do Espírito. Senhor, te louvamos porque o Pão das Três propicia, pela graça do Senhor somente, todas estas coisas. Te agradecemos pela provisão e pela proteção que temos recebido do Senhor. Te louvamos por todos aqueles que têm se recuperado ou que têm sido recuperados pelo Senhor do ponto de vista de saúde. Graças te damos. Pedimos a tua bênção sobre todas estas pessoas que citamos aqui, que se encontram hospitalizadas. O Senhor sabe quais são as limitações, a gravidade, a situação de cada um. Pedimos misericórdia, pedimos por tua mão de cura, de poder, de compaixão, que a tua vontade, Senhor, seja feita. Nós desejamos em Cristo Jesus a cura, o restabelecimento, o livramento, o socorro, o milagre que só de ti vem. Mas reconhecemos também que toda esta situação está em tuas mãos. O Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos, sobre todas e quaisquer circunstâncias, adversas a nós ou favoráveis. Senhor, pedimos a tua intervenção sobre colegas pastores, irmãos, familiares, amigos, parentes nossos que se encontram hospitalizados. Misericórdia em nome de Jesus. Tua bênção, teu socorro aos que estão desempregados, tua bênção de proteção aos profissionais de serviços essenciais, sobretudo aqueles amigos, familiares e irmãos em Cristo que trabalham em hospitais, postos de saúde, laboratórios, farmácias, no campo da segurança pública, do atendimento ao público, da exposição do serviço essencial. Pedimos a tua bênção sobre as autoridades públicas de saúde, sobre o Programa Nacional de Imunização, sobre a disseminação dessa pandemia. Oramos por isso,
dissipação, perdão, Senhor, da pandemia, que o Senhor tenha misericórdia. Só o Senhor tem a prerrogativa, tem o poder, tem a autoridade e o santo desígnio para dar um basta quando assim lhe aprouver. Clamamos por isto, pedimos por isto, esperamos por isto em nome de Jesus. Te agradecemos por esta tarde, por mais um Pão das Três. Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, mais uma vez, um prazer muito grande retomar o Pão das Três, retornar às atividades da nossa igreja, ver os irmãos, ver os amigos que sempre estão aqui no Pão das Três. Graças a Deus, que prazer estarmos juntos, que prazer começarmos a segunda-feira assim. Deus abençoe a todos, que todos tenham um final de tarde, uma noite muito agradáveis, e amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos novamente aqui no Pão das Três com o pastor Israel. Deus nos abençoe.